A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Bom, eu estava lendo uma palavra do Senhor e aprendi uma coisa muito interessante. Acredito que vocês vão gostar de aprender. Vamos falar hoje sobre a ressurreição de Jesus Cristo, que se encontra no livro de João. João capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 7, que diz assim a palavra do Senhor. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhe: Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saía com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Amém? Meus irmãos, a palavra do Senhor vai falar sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Nós sabemos que Jesus ele não veio para criar mais uma religião, ele não veio para isso. Ele veio com um só objetivo, de trazer a verdade, de pregar a palavra e de morrer em morte de cruz por mim e por você. A Bíblia do Senhor vai dizer que antes do Senhor ter vindo, a gente estava preso ao pecado. Nós estávamos cegos, mas Jesus Cristo veio e nos libertou com a sua morte e hoje nós estamos livre para escolher o caminho que nós queremos. Mas a palavra que nós lemos vai falar a respeito da ressurreição de Cristo. Meus irmãos, sabemos que Cristo, ele chamou os seus discípulos para pregar a sua palavra. Sabemos que Cristo fez grandes maravilhas, que Cristo fez grandes feitos, milagres e prodígios. E a gente, aleluia, podemos observar isso na palavra do Senhor. Meus irmãos, a palavra do Senhor vai dizer, no capítulo 20 de João, que no primeiro dia da semana, quando Jesus ele é morto, a palavra do Senhor vai dizer que Maria, ela vai até o sepulcro. E quando chega até o sepulcro, a palavra do Senhor vai dizer que ela encontra a pedra removida. A pedra estava fora do lugar. E a palavra do Senhor vai dizer que quando ela viu aquilo e não achou o corpo do Senhor, a palavra do Senhor vai dizer, meus irmãos, que ela corre até aos discípulos e diz a Pedro e a João que roubaram o corpo do Senhor Jesus Cristo. Veja, meus irmãos, a gente podemos ver que ela se esqueceu do que Jesus ele falava: eu morreria, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. No momento de desespero, ela chega até os discípulos e diz: olha, roubaram o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra do Senhor vai dizer que João e Pedro, aleluia, eles correram até o sepulcro. Mas, meus irmãos, a gente vai ver que quando Jesus ele morre, a gente lê a palavra, pensamos que é o fim, pensamos que as palavras que Jesus falou, dizendo que iria voltar e ao terceiro dia ressuscitou. A palavra do Senhor vai dizer, meus irmãos, aleluia, lá em Marcos, capítulo 14, e o versículo 27 e o 28, que diz assim: E disse-lhe Jesus: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque escrito está: Ferirei o pastor
e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. Então, quando Jesus ele morreu, trouxe um grande impacto para os discípulos. A palavra do Senhor vai dizer lá em João que Pedro ele volta a pescar peixe novamente, da onde Jesus tinha o tirado. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus encontra os discípulos pescando, mas as pescas que eles estavam tentando naquele dia não estavam conseguindo. Mas Jesus ele grita, depois de ter ressuscitado, aleluia, ele grita e diz: joga a rede para o lado direito do barco. E a palavra do Senhor vai dizer que quando os discípulos levantam a rede, aleluia, na rede vem 153 grandes peixes. E eles começaram a dizer um para o outro: é Jesus o Nazareno, ele ressuscitou. É verdade, ele ressuscitou. Pedro, João, Lucas começaram um a olhar para o outro e gritar: ele ressuscitou. Aleluia. E quando Jesus ele ressuscitou e Pedro e João chegam, aleluia, até o sepulcro, a palavra do Senhor vai dizer que João ele não entra, ele fica do lado de fora. E quando Pedro chega logo atrás, ele entra dentro do sepulcro e observa que os lençóis estavam jogados no chão. Mas tinha um lenço que estava enrolado à parte. Aleluia. E quando a gente começa a observar para que esse lenço estava enrolado, e eu aprendi uma coisa muito interessante e quero passar para você. Na tradição judaica, na época, aleluia, o servo, na tradição, ele fazia a mesa, ele arrumava a mesa para o seu senhor vir e se alimentar. Quando o seu senhor vinha e sentava e se alimentava, aleluia, que aquele homem começa a comer, e quando aquele homem pega o lenço e joga no chão, isso significa que ele terminou e está saindo. Aí o servo vem e recolhe a mesa. Mas quando o seu chefe come e acaba de comer e enrola o lenço, isso significaria que ele voltava a mesa. E assim foi no sepulcro. O lenço estava enrolado. Isso era o sinal que Jesus Cristo voltaria. Aleluia. Ele foi rejeitado pelos homens aqui na terra. Ele foi, aleluia, cuspido no rosto. Ele levou socos, ele levou chicotadas pelos homens aqui da terra. Mas a palavra do Senhor vai dizer, aleluia, que ele foi levado ao céu depois da sua ressurreição. E quando ele foi levado ao céu, vamos ler lá em Salmos 24. Salmos 24 e o versículo 7, que diz assim: quando Jesus ele é levado aos céus, levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Aí quem estava dentro perguntou: quem é este Rei da Glória? Aos anjos falou: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Esse é o Deus ao qual nós servimos. Ele morreu. Deus ele não está morto, ele morreu. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ao terceiro dia ele cumpriu-se toda a sua obra, todo o seu trabalho estava cumprido. Aleluia, Satanás pensou que estava, aleluia, tudo perdido. Satanás pensou que tinha ganhado. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Amém, meus irmãos? Agradeço a oportunidade, que a nossa fé possa continuar firme e que ele voltará para buscar a sua igreja. Amém?